ficamos todos aqui muito impressionados na fórum, o Melo e eu, o Melo, inclusive, que me chamou a atenção, para o seu posicionamento ali no final da semana, né, no meio da crise, dizendo, essa coisa é mais complicada do que parece. Ele fechar o escritório no Brasil não é pouca coisa, isso tem grandes repercussões jurídicas e do ponto de vista da relação do Estado brasileiro com o Twitter, agora X. Explica um pouco esse cenário, por favor. Então, Mauro, nós temos até um precedente, né, que acontecido em 22, quando o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, criou uma estrutura e assinou convênios, né, com as plataformas para fazer o enfrentamento à desinformação para as eleições de 2022. E naquela ocasião, o Telegram não tinha uma representação aqui no Brasil, estava se negando a assinar esse acordo com o TSE e também estava se negando a cumprir determinadas ordens do ministro Alexandre de Moraes, que estava como presidente do TSE naquele momento. E o ministro, então, deu uma decisão dizendo, olha, se você não tiver uma porta aqui no Brasil, se você não tiver uma representação aqui, eu vou bloquear a plataforma. E utilizou como fundamentos, né, as disposições que estão na Constituição Federal e que atribuem para o Estado o papel regulador e normativo da atividade econômica e submete as empresas ao risco regulatório que o país tem. E aqui, apesar do pessoal dizer que a internet é terra sem lei, mas a gente tem Código de Defesa do Consumidor, que obriga os fornecedores a terem canais de comunicação com seus consumidores, o Marco Civil da Internet, que traz toda uma disposição a respeito do relacionamento das plataformas com as autoridades policiais, com o Poder Executivo, o que demanda que haja uma porta, não precisa ter uma sede, mas tem que ter uma representação no Brasil. Temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que prevê expressamente, no artigo 61, a necessidade de a empresa que trata dados no Brasil, ou de brasileiros, né, não precisa estar no Brasil, que tenha representação, um escritório no Brasil. Então, se alguém quer, se alguma empresa estrangeira, ainda que não tenha sede no Brasil, pretenda prestar serviços no Brasil, tratar dados no Brasil, como está expresso também no Marco Civil da Internet, tem que ter uma representação aqui, sob pena de, como falou o ministro Alexandre de Moraes lá em 2022, de bloqueio da plataforma no país. Perfeito. Melo, por favor. O Flávio, traduz para mim uma coisa. Pelo que eu estou entendendo, o Elon Musk, se realmente, oficialmente, retirou o escritório dele daqui, o X está com funcionamento ilegal no Brasil. Dá para entender assim? Já que ele teria obrigatoriamente que ter uma representação aqui, se ele não tem, ele não estaria de modo ilegal aqui no Brasil? E outra pergunta, não sei se você sabe, o ministro passou caso ele não retirasse as contas, né, da Rede X, ele teria uma multa diária de 1,4 milhão. Uma empresa dessa tem que ter conta bancária no Brasil para onde esse dinheiro, o governo poderia pegar essa multa, ou o dinheiro está lá fora, vão ter que caçar a carteira do Elon Musk por aí? Então, a princípio, né, até que haja uma ordem de bloqueio da plataforma, né, pelo tribunal, a princípio ele pode estar funcionando aqui, né? Até agora, o ministro Alexandre de Moraes, apesar dessa decisão dele, na minha opinião, do Elon Musk, na minha opinião, representar uma confissão de que ele não pretende cumprir as leis brasileiras, porque assim, por que ele vai tirar a representação? O que motivou ele dizer que tiraria, como parece que de fato tirou, o escritório dele aqui do Brasil? Uma ordem judicial de remoção e suspensão de perfis e de conteúdos desses perfis que não foi cumprida. Por quê?
para o Elon Musk, o ministro Alexandre de Moraes extrapola, né, desrespeita as garantias constitucionais de liberdade de expressão, porque para ele liberdade é você poder falar absolutamente tudo e qualquer coisa sem limites, diferente do que tem previsto na nossa Constituição. Então, na hora que ele diz eu vou tirar meu escritório daqui, porque as pessoas que trabalham para mim estão ameaçadas de serem constrangidas por decisões judiciais, porque resistir a cumprimento de ordem judicial é crime, porque pode ter a retenção, bloqueio de valores, não sei se ele tem valores depositados aqui, não é obrigatório ter, na lei não se exige que ele tenha uma conta bancária aqui, mas ele tem negócios aqui, porque as plataformas vivem muito de publicidade e tem acordos de publicidade com uma série de fornecedores de serviços e produtos. Então, deve ter algum tipo de movimentação bancária com bancos daqui, ainda que o dinheiro não fique aqui, por ROF, né? por operações bancárias internacionais. Então, respondendo suas perguntas, a princípio, o funcionamento dele ainda não é ilegal, mas o fato dele não ter uma representação representa, sim, uma ilegalidade, que pode levar aqui o ministro Alexandre de Moraes, ou também a Secretaria Nacional do Consumidor, vamos lembrar, porque a relação que a gente mantém com essas plataformas, como já reconheceu, desde 2014, o Superior Tribunal de Justiça, é uma relação de consumo. Ainda que a gente não pague para usar esses serviços, a relação que a gente tem com elas é de consumo. Então, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça também poderia emitir algum tipo de portaria, de exigência, porque o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor atribui para a Senacom a possibilidade de aplicar penas administrativas também sobre empresas que descumpram a legislação brasileira de consumidor. Então, a princípio, o funcionamento não é ilegal, até que haja uma ordem de bloqueio. E também ele não é obrigado a ter dinheiro aqui. Se a gente quiser, se o Brasil quiser, se alguma autoridade, o ministro Alexandre de Moraes, quiser aplicar a lei, vai ter que usar dos artifícios todos processuais, carta rogatória e tudo isso para conseguir alcançar os recursos dele, caso ele não tenha recursos aqui, caso não haja recursos dele aqui. Isso eu não sei, porque negócios com empresas brasileiras ele tem, porque ele faz publicidade dessas empresas. Mas espera aí, como ele é obrigado a ter uma representação no Brasil? A nossa lei diz isso. E ele acaba com a representação aqui, ele está ilegal, ele só não foi penalizado pelo ministro. Isso. O ministro só não resolveu ainda proibir a Rede X no Brasil, mas Sim. Eles estão funcionando de maneira ilegal, porque não estão cumprindo com uma determinação da lei brasileira, que ele teria que ter um escritório aqui. Não é? Sim. Concordo plenamente com você, porque tem várias leis mostrando que ele deve ter uma representação no Brasil. O Edson Joane pergunta, um pouco complementando a dúvida do Melo. Flávia, somente um escritório de advocacia é suficiente para representar o X no país e aí garantir as atividades dele aqui? Ou seja, o Musk nomeia o escritório de advocacia e esse escritório faz a representação do X aqui no Brasil. Essa seria uma alternativa? Sim, é uma alternativa. Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, quando ela, no artigo 61, ela trata de empresas estrangeiras, ela fala que a empresa pode ser notificada independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil. Então, essa representação pode ser por um advogado, por um escritório,
a representação é ampla. Não se exige que haja a sede, que se tenha uma sede aqui, mas tem que ter um escritório, um representante, ou alguém, um advogado, com procuração, assim como na época, lá em 2022, quando o ministro Alexandre de Moraes impôs para o Telegram a obrigatoriedade de ter uma representação aqui, foi isso que o Telegram fez, outorgou procuração para um escritório de advocacia, para os advogados desse escritório, e eles passaram a ser representantes do Telegram aqui no Brasil. Assim como o X, né? O X é representado por um escritório de advocacia aqui, tem funcionários aqui, um escritório aqui na Faria Lima, se não me engano, que parece que já não tem ninguém lá. Se você bater na porta, ele já demitiu todo mundo, já mandou todo mundo ir para casa, o que significa que ele está disposto e declaradamente disposto a descumprir a legislação brasileira, as ordens que vierem do STF, do TSE, num momento crucial, né? Porque nós estamos num momento de eleições municipais que serão determinantes para as eleições de 2026, a gente sabe muito bem disso. Se entendi bem, a questão é, o Estado brasileiro precisa ter um ponto de contato no país com a empresa. Pode ser uma sede própria, pode ser um escritório de advocacia. Não adianta ser só uma caixa postal. Estou falando agora caixa postal das antigas, né? Não caixa postal. Não adianta só. Tem que ter uma representação. Alguém, né? Alguém fisicamente que faça essa representação, nem que seja terceirizado para um escritório de advocacia. Neste momento, nem isso tem. Então, exato. Agora, pergunta. Você, pelo que eu entendi, você diz o seguinte: duas pessoas, e aí, na verdade, duas instituições teriam poder de fechar as operações ou de determinar o bloqueio das operações do Twitter no Brasil. O nosso querido Adi Damu, secretário nacional do consumidor, e o nosso querido Alexandre de Moraes, do STF. Ok. Pergunta para você, com a sua experiência de jurista, de advogada e também de protagonista desse universo aí. Você vê condições político-jurídicas ou jurídico-políticas para executar esse bloqueio? Deixa eu esclarecer. Primeiro, a Secretaria Nacional do Consumidor pode determinar, aplicar sanções administrativas, mas eu não entendo que ela possa mandar fechar. Eu acho que para mandar bloquear o serviço tem que ser uma ordem do Poder Judiciário. Então, o TSE poderá, ou o STF, dependendo de onde vier a ordem que esteja sendo descumprida e tudo, e poderá vir tanto pelo TSE quanto pelo Supremo. E com relação a se há condições jurídicas sim, porque, como o Antônio falou, funcionar no Brasil, submetendo o Estado brasileiro, os usuários da plataforma, a terem que usar de procedimentos bastante complexos, como uma carta rogatória, se você quiser notificar a empresa, se você quiser citar a empresa para um processo judicial, etc., é algo que a lei não permite, né? Então, juridicamente, sim. Politicamente, eu acho o seguinte, como a gente tem visto, né, já desde, especialmente, 2018, porque a lei eleitoral ela sofreu uma alteração em 2017, né, e se proibiu a propaganda paga na internet de forma expressa, né, permitindo-se apenas o impulsionamento por plataformas de redes sociais e equiparando-se as redes sociais, as plataformas de impulsionamento, os mecanismos de busca, como o Google. Foi um lobby claro das plataformas, né, para conseguir quase que o oligopólio da propaganda eleitoral no Brasil. E não é à toa que foi em 2018 que a gente teve aquele uso absurdo e ilegal da plataforma do WhatsApp para deflagrar campanhas de desinformação grandes com as consequências que a gente viu, né? Então, hoje, essas plataformas, ainda que o X tenha
22 milhões aproximadamente de usuários no Brasil. E a Meta, né, e o Google tenham 120, tenham muito mais, e tenham muito mais penetração por conta de questões de acesso no Brasil, que não vou entrar aqui, a gente pode até comentar, mas ainda que o Twitter tenha uma penetração menor, né, nos usuários, nos consumidores brasileiros, ele tem um peso político importante, né? E essa narrativa, essa defesa que o Elon Musk tem, que coincide com os bolsonaristas todos, né, de que o STF tem avançado na liberdade de expressão, tem atuado como censura, que essas suspensões de conta, bloqueios, suspensões de conteúdo, bloqueios de conta sejam desrespeito à Constituição brasileira, né? Isso gera, né, e tem gerado um debate grande, né, na sociedade. E a gente está muito dividido. E esse discurso, em alguma medida, ele pesa, né? 8 de janeiro de 2023 é uma prova disso, né? Se esse discurso não colasse, a gente não tinha aquela quantidade de incautos, muitos incautos, outros nem tanto, concentrados ali naquele momento. Então, eu diria o seguinte, como é que nós vamos enfrentar isso? Nós vamos continuar tolerantes para que as nossas instituições estejam contaminadas, capturadas pela ultradireita, pelos neoliberais, como tem acontecido? O TSE foi permissivo em 2018, nas eleições de 2018. O que aconteceu? O PL, que foi o partido pelo qual o Bolsonaro concorreu naquela época, né? PSL, desculpa. PSL, isso. PSL. O que eu tinha no mandato até 2018? 8 deputados. A partir da eleição de 2018, passou a ter 54. Quer dizer, algo totalmente inorgânico, sabe? Resultado de um uso ilegal das redes. O Elon Musk, ele agora nas eleições nos Estados Unidos, ele também se coloca como uma plataforma de defesa de um candidato, do Trump, e fará aqui a mesma coisa. E eu acho que esta resistência a ordens judiciais, essa aposta que ele faz de tirar o escritório, ele faz para levantar essa discussão. Eu acho que isso para ele é bom, né? E para a extrema-direita também, porque reforça, né, os argumentos contra o ministro Alexandre de Moraes, que coincide, né? Será que é coincidência? Com esse ataque todo que agora o ministro vem sofrendo com essas denúncias de que ele estaria há algum tempo agindo ilegalmente. Então, eu acho que a situação política é complicada, porque, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de aplicar as leis brasileiras, e, por outro lado, a gente aplicando, a gente vai alimentar o discurso deles de desrespeito à liberdade de expressão e de um Supremo Tribunal Federal que não respeita a Constituição Federal, o que seria um absurdo. Então, a situação é complexa.